Olá, eu sou Amélia, professora de modelagem, corte e costura, criadora do método Amélia Costura. Seja muito bem-vinda à Semana da Costura Infantil. Eu estou muito feliz que você está aqui junto comigo. Nessa semana vou te ensinar o caminho para faturar e transformar a sua vida através da modelagem e costura infantil. Sim, isso é possível, mesmo que você ainda não tenha máquina de costura, mesmo que você nunca usou uma máquina de costura, mesmo que você nunca tenha visto nada de modelagem ou nada de costura, esteja começando do zero mesmo. Essa semana é para você sim. Essa semana também é para você que já tentou aprender a costurar, ou já tentou a fazer modelagem, já tentou cortar uma roupinha, mas ficou frustrada porque não conseguiu fazer, ou até conseguiu fazer, mas a roupinha saiu com defeito, ou seu acabamento não ficou bom. Essa semana também é para você que já trabalha com moldes prontos e até sabe costurar, mas não tem técnica nenhuma e as roupas sempre saem com defeito. Ou seja, esse evento é para todas que querem faturar com as roupinhas infantis. E se algum desses casos for o seu, eu vou te mostrar que você pode faturar e transformar sua vida com a modelagem e costura infantil. Eu sei que isso tudo que eu estou falando pode parecer bom demais para ser verdade. E se eu não tivesse visto isso acontecer comigo e com várias mulheres que também participaram de um curso gratuito como esse, eu também duvidaria. Todas as roupinhas que eu fiz, eu vendi, todas. Todas que eu faço, não fico em casa assim, de jeito nenhum. Vendo todas. Muito feliz, muito grata. Quem diria que há 6 meses atrás eu poderia ter capacidade, né, de fazer isso? Eu não sabia fazer nada de costura. Exatamente nada, juro para você. Nada. Hoje em dia eu já tenho vendido até R$500 no mês. Todo mês eu vendo. Eu nunca imaginava que eu ia conseguir fazer uma peça de roupa para criança. Nunca imaginei. Eu sei que transformou sim, porque olha o resultado. Tem resultado. Esse é o vestidinho que a Carol colocou no desafio. Esse eu fiz um kit, veja. A tiara e fiz uma máscara também. Eu não costurava, eu não cortava, né? Eu tinha medo. Mas com o método da Amélia, a gente faz sem medo. A gente não tem medo. Eu fiz, né? Que é esse conjuntinho aqui de pijaminha, né? O pijaminha. Eu fiz o da golinha, que eu amo. Esse aqui também eu guardei, vai ser para minha neta. Essa aqui é a jardineirinha. Isso aqui foi o primeiro vestidinho. Linda essas histórias de mulheres que até pouco tempo atrás não sabiam nada de modelagem, nada de costura. E eu me identifico muito com as histórias dessas mulheres, porque eu também queria e precisava ganhar dinheiro e transformar minha vida. Eu queria muito viver de costura porque eu trabalhava em um trabalho estressante. Eu era caixa de uma loja, pegava ônibus lotado para o trabalho e quando chegava em casa estava muito cansada. Ganhava pouco, não tinha tempo para nada e eu não estava satisfeita com esse trabalho. Eu queria ter uma família e eu sonhava em ser mãe e queria ver minha filha crescer. Enfim, eu estava frustrada, muito desanimada. Mas eu precisava mudar essa vida. Os meses foram passando e eu tentava conciliar o trabalho cansativo com a renda extra com a costura.
Eu fazia muitas roupas para os clientes, vendi muitas roupinhas que eu mesma fiz. Foi aí que eu percebi e comecei a entender que eu podia ter minha própria renda com costura. E como é bom ganhar dinheiro com algo que você ama, que você mesma faz. E aí o que aconteceu? Outras mulheres, vizinhas, amigas, começaram a ver que eu estava ganhando dinheiro com costura. E minha vida estava em transformação. E então pediam para eu ensinar para elas também. E eu comecei a ensinar para outras mulheres a também ter essa transformação. Comecei a ver que eu podia levar esse meu conhecimento para mais mulheres. Foi aí que eu percebi que se eu encontrei essa transformação que eu tanto estava precisando, se eu conseguir ajudar várias mulheres a também ganhar dinheiro com a costura e ter as suas vidas transformadas, então eu podia ajudar muitas outras mulheres a conseguir essa transformação também. Foi aí que eu comecei a ensinar e já faço isso há 31 anos. Ajudei milhares de mulheres que na maioria das vezes nunca tinham costurado, nunca tinham tido contato com a modelagem ou estavam muito frustradas porque já tinham tentado aprender e não tinham conseguido. Agora, eu estou dividindo isso com você, porque eu amo ensinar costura. Eu amo ver mulheres que nunca costuraram, que nunca pegaram numa máquina de costura, aprender e dominar a modelagem e a costura e faturar, ganhando dinheiro com a costura infantil e ter, assim como eu, a vida transformada. Imagine a alegria que eu sinto em fazer parte dessas histórias de mulheres que, assim como eu, viram as oportunidades que a modelagem e a costura têm para ganhar dinheiro. E se você realmente quer aprender, quer faturar e transformar a sua vida com a costura infantil, vamos ver essas oportunidades. Vamos ver a primeira oportunidade. Anote aí no caderninho de vocês a primeira oportunidade, né? Oportunidade 1. Então, oportunidade 1. É que as roupas infantis, elas gastam pouco material. Então, gasta muito pouco, aliás, gasta pouco material. E por que, né, ela gasta pouco material? Por que as roupas infantis gastam pouco materiais? Porque com apenas 1 metro de tecido é possível fazer 2 ou mais roupinhas, dependendo do modelo. Por exemplo, com 1 metro de tecido, como esse que eu estou aqui, eu consigo fazer 2 salopetes para uma criança de até 3 anos. E os outros materiais também são poucos. E eu passei para você uma lista lá na comunidade VIP do evento. Então, vai lá na comunidade VIP, assiste o vídeo para você saber todos os materiais que vamos usar nessas aulas. Mas como é possível gastar tão pouco material? Por causa do tamanho da criança. Vamos ver isso agora tirando as medidas. E eu vou te ensinar como tirar as medidas. E tirando as medidas, eu vou te provar como essas medidas são pequenas e gasta pouco material e pouco dinheiro. Quando fazemos uma roupa, temos 2 opções. Ou a gente trabalha sob medida, né, tirando as medidas da criança, se você tem a criança.
Ou então a gente pode usar uma tabela de medidas prontas, se você não tem a criança ou se a criança não está com você, perto de você. Então temos essas duas opções. Você vai escolher uma opção ou a outra opção. Eu vou te ensinar as duas. Você vai aprender as duas porque uma costureira que tem a sua vida transformada sabe fazer modelagem usando os dois métodos. Mas na hora de você fazer, você vai escolher uma ou a outra. Ou vai fazer com as medidas da criança, se você tiver a criança, ou usando as tabelas, né? As tabelas de medidas prontas. Então, vamos lá. Primeiro, como saber qual a medida que você encontrou na fita? Então, eu tenho aqui uma fita. Quando você girar a fita para tirar a medida, assim, por exemplo, a gente vai tirar aqui a cintura, por exemplo. Só estou dando um exemplo, a gente ainda não está tirando, é só para você perceber isso aqui. E aí você vai na lateral. É importante que quando você tirar a medida, tire na lateral. Então você vai deixar a partezinha do metal aqui e você vai juntar a outra fita aqui. O valor que juntou aqui, ó, você tá vendo aqui, tá dando uma marquinha e tá juntando com a fita. É esse valor que será a sua medida. Eu tô colocando um aqui para baixo, para cima, para você perceber, mas é as duas assim, ó. Então, o valor vai ser essa emenda aqui. Então, esse contorno vai ser o seu valor. Tá? Aí você pega o número que está aqui e anota no papel. Então, agora eu vou ensinar você a usar a fita métrica. Eu vou fazer uma observação. Eu estou usando aqui essa placa de costa porque minha mesa é branca. Se eu não colocar a placa de costa, até para modelagem, você não vai enxergar porque o papel é branco. Então, não precisa você ter isso aqui. Pode fazer com a mesa que você tiver. A fita métrica, ela começa no 1. A minha aqui já perdeu o metal, mas tá tudo bem. Se a sua tiver metal, tudo bem. Você vai medir alguma coisa que você contorna. Eu vou pegar aqui uma garrafinha para você notar o que eu tô falando. Vamos supor que isso aqui é o corpo da criança. Então, você vai medir, por exemplo, a cintura. Então, você vai contornar ali a cintura e você vai juntar a fita, ó. Tá vendo aqui? Então, quando você junta a fita, a parte do 1 encostou aqui, ó. Então, dessa forma, seria aqui este número, este valor, ó, 22. Então, sempre vai ter um valor que vai juntar. Pode ser o número e mais meio. Também pode acontecer, ó. Sempre vai ser assim, porque você vai tirar desse jeito, ó, no corpinho da criança. Tá vendo? Então, observe bem quando você for anotar, para aquelas que vão fazer sob medida. Outra coisa, quando você vai marcar a medida lá no papel, então vamos supor que você vai marcar aqui de cima para baixo a medida de 10 centímetros, vamos supor, ó, 10 centímetros, é só um exemplo, uma altura de 10 centímetros. Então você vem, ó, o 1, 2, 3, mas quando o número se afasta, a gente às vezes se atrapalha. Então preste atenção, ó, 10. Se eu quero aqui o 10, eu vou marcar na linha de baixo do 10. Olha, algumas pessoas fazem uma confusão e aí fica tudo diferente. Então, preste atenção. Se eu quero 10, é aqui que será o 10 centímetros. E se eu quero 15? Olha, ó o 15 aqui. Então, eu marco na linha de baixo do número. Olha, 15 centímetros. Parece uma bobagem, mas na hora que você vai marcar, isso causa muita confusão. Dessa forma, você já está sabendo a usar a fita métrica. Agora que você aprendeu a usar a fita, vamos tirar na criança as 4 medidas que são necessárias para fazer a salopete. Então, se você tem a criança, eu vou aconselhar você a não usar a tabela, tirar a medida na criança. Então, vamos lá ver as 4 medidas que você vai precisar para fazer a sua salopete. Então, vamos ver aqui, vai anotar, anotem aí no caderno de vocês. Então, a primeira medida será a cintura. Escreve aí, cintura.
cintura. A segunda medida vai ser quadril. Pode ser quadril ou quadris, tá certo, das duas formas. Quadril. A terceira medida que a gente vai usar é a altura. Escrevi aqui menorzinho para poder dar, né? A altura da frente. Que essa medida da altura da frente, a gente já vai tirar de vez com a altura, mais a altura das costas. E a última medida que é a altura da saia. Então é a última medida. Então a gente vai tirar essas medidas aqui. Então vamos lá tirar primeiro a cintura. Vamos tirar a cintura. Então vamos tirar a medida da cintura. É legal que você use uma fita crepe se você nunca tirou medidas. Se você nunca tirou medida, não sabe tirar medida, não sabe como é que faz, então use uma fita crepe ou até mesmo uma fita comum, ou um cordão, um barbante, qualquer coisa que você queira para marcar a linha da cintura. Eu vou usar aqui uma fita crepe, é uma fita comum. Então o que é que eu vou fazer primeiro para medir a cintura? Eu vou ver onde é o umbigo da criança. Localizei o umbigo ligeiramente acima do umbigo, no lugar mais fininho do corpo, né? Então você vai ali, ó, ligeiramente acima do umbigo, você vai colar sua fita crepe ou amarrar o seu cordão. Pronto, marquei aqui o local da cintura. Então eu vou agora medir a cintura. Então eu vou pegar aqui a fita, começando aqui no 1. Tá vendo o número 1 aqui? Vou segurar minha fita assim no 1. Vou contornar a cintura. É sempre legal que coloque assim do lado a fita. Então daquele jeito que a gente aprendeu, né? Quando a fita cruza, é essa a medida. Eu não vou lhe dizer qual é a medida aqui, porque você vai tirar aí na criança que você tem. Então você contorna a cintura da criança, vê aqui qual é a medida que está dando e vai lá no seu caderno ou na apostila e anota. Dessa forma a gente já conseguiu tirar a medida da cintura. Então vai aqui, ó, e escreve aqui, ó, a medida da cintura que você achou. Pronto. Agora a gente vai tirar a segunda medida, que é quadril. Então a gente vai aqui na criança, de novo, coloca a fita crepe onde você vê que o bumbum da criança é mais saliente. Então você vem aqui e cola também uma fita. Essa fita é para aquelas que nunca tirou. Se você já tirou medida, vai ficar mais fácil para você localizar e tirar a sua medida. Mas quem nunca tirou, cole a fitinha porque te ajuda bastante. Pronto. Colou a medida na altura do bumbum, né? Onde o bumbum é mais saliente. Do mesmo jeito que você tirou a cintura, segurando aqui, ó, na fita, no 1, você vai contornar o quadril. Pronto. Aí você tirou a medida do quadril. Daquele mesmo jeito, do mesmo jeito que tirou a cintura, você vai tirar o quadril. Eu também não vou te dizer o valor aqui, porque você vai ver aí qual é o seu valor e vai anotar no seu caderno ou na sua apostila. Então agora eu já tirei a medida do quadril. Então eu vou e escrevo essa medida aqui. Pronto, tirei as duas medidas primeiras. Agora eu vou tirar essa daqui, ó, a altura da frente junto com a altura das costas, para eu anotar aqui. Então vamos lá. Como que eu vou achar essa medida? Então quando você botou essa fita aqui, você criou uma linha aqui assim, não é? Então você vai pegar um pedaço de fita também e você vai localizar aqui, ó, o bico do seio da criança. Você vai colocar a fita partindo daqui, ó, da cintura.
e vai colar, ó, a fita. Vai colando a fita até ela chegar, ó, mais ou menos ao meio das costas. Você vê assim pela coluna, né? Pela linha da coluna você já vem e coloca, ó. Marcou. Você aqui já tem a altura junta, a altura da frente junto com a altura das costas, tudo junto. Aí o que que você vai fazer? Você vai colocar a sua fita desse jeito, a fita métrica agora, desse jeito aqui, ó. Aqui, onde você colocou a sua fita crepe, e por cima da fita crepe, você vai medir até a parte das costas, ó. Onde tá dando aqui, ó. Já tira a medida junto, da frente com a das costas. E lá onde está escrito a altura da frente, juntamente com a altura das costas, você vai escrever a sua medida já toda junto. Aqui assim, você pega o valor que você achou ali e coloca aqui. Agora vamos para a última medida, que é a altura da saia. Essa medida não é o corpo que vai dar, você que vai olhar aqui do lado e vai determinar a altura que você quer que a saia fique quando ela estiver pronta. Você não vai se preocupar agora com margem de costura, barra, o volume de franzido, nada disso você vai se preocupar agora. Você só vai olhar onde você quer que a sua saia fique. Esses outros detalhes você vai ver com a continuação da aula. Então vamos lá, você vai colocar a fita crepe colada aqui, ó, na linha da cintura. E aí você vai até onde você quiser. No meu caso eu vou colocar até cá embaixo porque é um boneco. Então você pode também se basear pelo joelho. Então acima do joelho, abaixo do joelho, você vai ali e você bota a sua fita crepe. Você coloca a fita na cintura e você desce até onde você determinou que você quer a altura. Você vai pegar esse valor também que você determinou e você vai trazer esse valor para aqui, ó, onde está escrito a altura da saia. E você vai escrever o seu valor aqui. Aí, você percebeu que ao tirar a medida da sua criança, essas medidas foram bem pequenas e ainda que a criança tenha 10, 11 ou 12 anos, ainda assim as medidas são menores do que a de adulto. E sendo menores, gasta pouco material. E se gasta pouco material, né, o lucro será maior. E se a gente prestar atenção, uma roupa infantil ela custa igual ou até mais do que a roupa de um adulto. E logo o lucro da roupa de criança será bem maior. Então, o lucro de uma roupa infantil, né? O lucro, colocar aqui para você, né? Lembrar bem, ó, lucro maior. Se ela gasta menos e ela custa até mais, o lucro dela será sempre maior. Olha esse vestidinho aqui que eu fiz. Esse vestido é encantador. Então eu coloquei essa golinha nele, combinando a golinha de boneca, ó, ela é toda forrada, toda detalhada. Olha, forradinha, cortadinha, bonitinha. Tem essa manga copinho. Tem um recorte aqui, ó, que fica um coraçãozinho mostrando pele na criança, né? Esse lacinho nas costas, ele é todo forrado com tecido aqui combinadinho, ó. Todo forrado, é um encanto esse vestido, franzidinho, e tem anágua, o forrinho aqui embaixo é uma anágua com biquinho. Então esse vestido lindo, você paga quanto nele? Em média, você paga nele R$100, vamos dizer, né? A partir, mas vamos colocar aqui, ó, R$100. Você paga nesse vestidinho, R$100. Deixa eu escrever aqui reais. R$100. Mas sabe quanto que eu gastei para fazer esse vestidinho? Eu gastei R$25. R$25 para fazer esse vestidinho. Quer dizer, meu custo foi de R$25. Mas sabe qual é o lucro que você vai ter na venda de um vestidinho como esse?
mais de R$75 se você vender mais do que isso, né? Então, ó, R$75 de lucro para você colocar no seu bolso. Imagine na venda de um vestido, algo que foi leve e prazeroso para fazer, porque para mim foi uma diversão fazer, é gostoso de fazer com técnica, onde você faz rápido, e R$75 livre no seu bolso. Ainda que você use como um hobby ou como um recurso terapêutico, não vai sair caro para o seu bolso. E se você quiser vender, aí é que vai ser só alegria, que você vai ter só lucro. Olha, R$75 na venda de apenas um vestido desse. Agora vamos ver a oportunidade 2. Então, ó, oportunidade Oportunidade 2. Aproveitamento. Dois. Retalhos. Então, anote aí na sua apostila, né? Aproveitamento dos retalhos é a oportunidade 2. Por serem peças muito pequenas, você pode aproveitar os retalhos que sobra daquelas peças maiores. Sempre sobra retalhos, não é verdade? Só que esses retalhos nunca serão desperdiçados de maneira nenhuma. Tudo é muito útil na costura infantil. Quer ver esses croppeds aqui, ó, que eu fiz? Eu usei retalho para fazer. Era um pedaço de tecido que sobrou de uma peça maior. Então eu cortei e fiz os croppeds usando os retalhos. Ou seja, um pedaço de tecido que poderia ser perdido, você faz uma peça e ganha lucro em cima dele. Nada se perde na costura infantil. Agora, se o pedaço de tecido for muito pequeno, você pode fazer peças para recém-nascidos ou já fazer um detalhe, né, para um vestido, como Carol fez aqui, ó, usando retalhos. Ela fez os laços, que fez toda a diferença na peça. Então nada se perde, só se ganha na costura infantil. Eu não vou te ensinar nesta aula o passo a passo desses croppeds, porque já tem muito assunto para eu te ensinar. Mas na aula 3 eu vou te falar como você pode aprender a fazer. Nada se joga fora, nem os retalhos. Você vai aproveitar tudo a partir de agora. A terceira oportunidade é que a costura infantil ela é leve e prazerosa. Então vamos colocar aqui, né? Ó, oportunidade. Oportunidade 3. A costura infantil, ela é leve e, deixa eu botar o i certinho, prazerosa. Então, é uma costura leve e prazerosa. Anota aí na apostila de vocês que a costura infantil ela é leve e prazerosa. Então, a terceira oportunidade é que a costura infantil é uma modelagem leve e prazerosa. Mesmo se você não gosta de fazer muitos cálculos, usar muitas regras, vai conseguir fazer. São modelagens pequenas, fáceis de guardar e de manusear. Não precisa fazer milhões de cálculos. Quer ver como é fácil? Vamos fazer agora o passo a passo dos cálculos de modelagem para fazer os moldes da próxima aula. Já vamos deixar todos prontos, porque na próxima aula é só pegar essas medidas e fazer os moldes. Vou te ensinar agora os cálculos que você vai fazer quando for sobre medidas. Ou seja, quando você tirar as medidas diretamente da criança, como vimos na oportunidade 1. Vamos fazer esses cálculos agora. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui meu caderninho para olhar essas medidas. Então, lá a gente tirou, né, na criança, a medida da cintura.
foi a primeira medida que a gente pegou lá na criança. Então, vamos supor que quando você fez aquele contorno lá da cintura da criança, você achou um valor. Cada um acha um valor, né? Ali. Vamos supor assim, vamos dar um exemplo. Você achou 45 centímetros. Eu tô aqui só dando um exemplo. Então, você achou ali, na criança, eu vou botar até de cor diferente, né? Para ficar melhor. Então, você achou ali na criança 45. Foi a medida que você encontrou. Nós vamos aumentar na cintura, né? Nós vamos aumentar 6 centímetros. Aí, antes que você pergunte, que eu já sei que está perguntando, por que 6 centímetros? Porque essa cintura, ela vai ter 2 centímetros de folga de costura, de margem para costura. 2 centímetros vai ser de margem de costura. O que é margem de costura, Pro? É aquele tecido que fica para dentro da costura. E eu tô dando mais 4 para o traspasse do botão, que é 2 de um lado, 2 do outro. Então, somando 4 para a folga do botão e 2 de margem de costura, somando 6. Ah, mas eu quero mais. Pode até colocar mais, se você quiser mais folgadinho. Mas 6 centímetros aqui de soma vai dar muito certo nessa cintura, tá? Então, ó, 45 mais 6 é 51. Esse valor, ele vai ser bastante diferente em vocês, porque cada criança vai ter um valor diferente, tá? Então, o importante aqui é vocês botarem 6. Ah, eu quero trocar esses 6. Pode. Agora só não deixe muito pequeno, porque senão vai ficar apertado na cintura. Para todas as idades, o 6 folga bem. Todas as idades que vocês fizerem, até 12 anos, de 0 a 12 anos, vai dar certo o 6, tá? Agora vamos ver a outra medida, que é quadril, que a gente tirou ali, ó, contornando, né, o bumbum da criança. Quando a gente tirou a medida certinha ali do bumbum. Foi isso? Então, a gente vai botar lá onde a gente tirou o quadril. Então, pega aqui, quadril. A gente contornou bem direitinho ali, em volta. Então, vamos supor que quando você contornou ali o quadril da criança, deu 50 centímetros. É só um exemplo, né? Deu 50. Então, a gente vai colocar uma folga agora maior. Por que a folga maior? Porque vai depender do volume de franzido que você quer. Então, no caso, eu estou colocando 40 centímetros aqui. Vai variar conforme você queira. Então, você quer botar aqui 50, um volume maior, dobrar, né, o tamanho do quadril? Pode. Você quer botar menor? Pode. Só que você tem que colocar um valor maior do que esse que você achou. Um valor sempre maior do que esse aqui que você achou. Se o quadril tem 50, você vai colocar aqui um valor sempre maior. No caso, aqui ia dar 90 centímetros. Eu tô colocando aqui 40. Poderia ser 45? Poderia. Poderia ser 50? Poderia. Então, você que vai escolher esse valor aqui. Certo? Então, dessa forma, a gente já tem a largura do quadril e a largura da cintura para essa peça. Agora vamos ver a outra medida, que serão as alças, né? Ali, quando a gente tirou sobre medida, a gente já tirou frente e foi até as costas. Então, vamos supor que quando você tirou a frente e foi até as costas, deu uma medida de 50 centímetros. Vamos dizer assim, né? Então, a altura... deixa eu botar com pretinho. Pra ficar tudo certinho. A altura, frente e costa, porque a altura da frente junto com a altura das costas. Então, a gente tirou tudo de vez. A altura da frente junto com a altura das costas. Deixa eu mostrar aqui a peça, ó. Então, aqui, ó. Vai da frente
e vai terminar nas costas. Então, tirou a medida toda junta, a altura da frente junto com a altura das costas. Então, se você já tirou essa medida tudo junto lá, como a gente viu lá, né, no sob medida, como tira lá da criança, né? Então, você achou um valor, vamos supor, de 52. Vamos supor que quando você tirou, você veio com a fita e deu 52. Já tá a medida certa, mas eu preciso de um certo aumento, porque eu vou costurar. Então, eu preciso de margem de costura. Repetindo, margem de costura é o tecido que fica para dentro da roupa, né? Da costura. Então, vai ficar 54. Essa medida daqui, ó. A altura frente juntamente com a altura das costas, que eu tirei deu 52. Eu coloquei os 2 centímetros, que é a margem de costura. Ficou 54. Pronto, a gente, quando trabalha com costura, a gente não pode esquecer das margens. Muito bem, agora vamos para a última medida, que é a altura da saia. Aquela medida que quando eu ensinei lá, você viu que é a altura que você quiser. Então, você parte da cintura e você pode até se basear pela linha do joelho e você pode botar acima ou abaixo, conforme você desejar. Você botou uma medida lá para essa altura da saia. Eu vou mostrar lá na salopete para você ver o que eu tô falando. Mostrar bem direitinho aqui na salopete. Então aqui, ó, é a medida que vai ficar, ó, daqui para aqui. Essa medida daqui dessa linha para aqui, ó, até o final. Não é a medida que eu vou cortar. Essa, quando a gente tira lá, é a medida que vai ficar. Então você já determinou ali. Vamos supor que quando você tirou ali, eu estou colocando medidas aleatórias porque no seu vai ter uma variedade de medidas, né? Você disse que ia ficar com 28, vamos supor. Quando eu tirei ali, eu disse que eu queria a minha saia com 28. Quanto que eu vou botar aqui de aumento? Lembra que tem os 2 centímetros de margem de costura. Então, eu vou botar mais 2 de margem de costura e mais 5, 2 de margem de costura e mais 5 que eu quero essa barrinha de 5. Ah, eu não quero a barrinha de 5, eu quero de 3. 2 mais 3. Então, por aí vai. Então, você vai decidindo. Então, eu vou botar mais 2, mais 5. Igual, então, aqui vai dar 35. Pronto. Dessa forma, eu já achei todas as medidas que eu quero para fazer a minha modelagem. Então, eu já tenho aqui, ó, 51 na cintura. Eu já tenho aqui, ó, 90 para usar no quadril. Eu tenho aqui, ó, 54 para usar na altura frente e costa. Olha. E eu tenho aqui, ó, 35 para usar na altura da saia. Dessa forma, eu já tenho as 4 medidas que eu preciso, se for sob medida. Lembre-se que isso aqui vai variar conforme a sua criança, se você decidiu fazer sob medida, que foi o que a gente viu na oportunidade 1. Sob medida, a gente aprendeu a tirar direitinho ali as medidas quando a gente tem a criança. Então, dessa forma, terminamos os cálculos sob medida, que é quando você vai fazer diretamente com a criança que você tem. Então, eu vou até apagar, né, essas medidas. E agora a gente vai trabalhar com tabela. Por quê? Quando você não tem a criança está longe, ou você vai fazer para vender, você vai precisar pegar as medidas numa tabela de medidas prontas. Então, vamos lá fazer por tabela. Então, eu vou escrever aqui, a gente vai fazer agora por tabela. Então, vamos lá. Mas antes, eu vou te ensinar como usar a tabela. É
Esta tabela eu estou te dando de presente e já está disponibilizada na comunidade do Facebook, junto com a apostila da aula de hoje. Pode ir lá e baixar gratuitamente. Agora vou te ensinar como usar a tabela de medidas prontas. Será um bônus para você de presente, essa tabela que a gente usa aqui no Amélia. Então, observe. Como é que eu uso a tabela Pro? Então, eu vou ensinar aqui direitinho, ó. Lá em cima da tabela tem as idades, ó. Tá vendo? Aqui tá de 1 a 12 anos. Então, a correspondente, 1 ano, 2, 3, 4, 5 anos, até 12 anos. Então, tem a palavra idade aqui em cima. Embaixo da palavra idade, vem mostrando as partes do corpo. Então, você tem busto, pescoço, ombro, cintura, quadris, altura da frente, altura das costas, braço, altura da manga e saia. Aí, como que você vai achar a medida que você quer? Vamos supor, você quer fazer para uma criança de 6 anos. Você escolheu fazer para uma criança de 6 anos por tabela. Porque como você está vendo aí na aula 1, se você quiser sob medida, você tira a medida da criança. Mas você quer por tabela 6 anos. Você vem aqui na palavra idade. Vou botar a régua para ficar bem visível. Idade. Aí você vai, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Você achou o 6 que é o que você quer. Agora você vem aqui na palavra cintura. Vamos supor, você quer a cintura para 6 anos. Então você cruza, ó. Cintura com o número 6. Então você tá vendo aqui, ó. 6 e cintura. Então, você vai achar o valor aqui da cintura, 58 centímetros. Mas eu quero agora o quadril. Vamos supor, eu quero o quadril também. Então, eu pego aqui a palavra quadril e vou, ó, acompanhando com o meu lápis. Chego aqui, ó, no 6 e acho aqui, ó, 70 centímetros. Mas eu quero também a altura da frente e a altura das costas. Então, onde é que eu vou? A altura da frente. Então, eu vou aqui, ó, 6, tá dizendo que é 33. Aí, eu vou à altura das costas, tá dizendo que é 33 também, tá vendo? Então, a altura da frente e das costas, que no caso, na salopete, a gente vai usar elas juntas. Então, altura da frente e costa. 33 mais 33, 66. Então, eu tô com 66. Aí, você vai e diz assim, eu quero a altura da saia. Então, tá aqui embaixo, ó, a altura da saia. E o 6, ó, 32. Então, a altura da saia, 32. Você observou como é fácil pegar as medidas? Vamos só mais uma. Eu só vou dar o exemplo de 2, mas qualquer uma vai acontecer do mesmo jeito. Então, vamos agora. Você quer a medida de 1 ano. 1 ano. Eu quero fazer para 1 ano. Então, você vai aqui na idade. Tem escrito aqui, ó, 1 ano. Aí, você vem. Você quer o quê? A cintura. Então, você desce e encontra aqui cintura. Então, acha o número, ó. Cintura. Cintura para 1 ano. 54 centímetros. Quadril para 1 ano, embaixo da cintura, ó. Quadril, 60 centímetros, sempre nessa primeira coluna. 60 centímetros. Você quer a altura da frente junto com a altura das costas. Então, tá aqui, ó, 1 ano, você desce a sua tabela, tá aqui, ó, 24, 24. Você soma 24 mais 24, 48. Agora, eu quero a altura da saia, 1 ano. Aí, você desce, ó, 22. Altura da saia, 22. Então, a altura da saia, 22 centímetros. Dessa forma, você percebe que você irá conseguir fazer para todas as idades usando a tabela de medidas prontas. Pronto, então eu já anotei aqui as medidas que eu tirei na apostila, que já vem pronta, na apostila não, na tabela de medidas. Pode anotar na sua apostila.
E por que que eu peguei só de 2 anos? Porque eu tenho que escolher uma para trabalhar e eu escolhi de 2 anos. Você não precisa fazer de 2 anos. Se você quiser fazer de outra medida, é só pegar a medida ali e vai dar tudo certo. Escolhe a idade que você quer trabalhar, qualquer idade. Você escolheu, é só fazer daquele jeito, achando as medidas. Então vamos lá. A primeira medida é a cintura. Cintura. Então foi a primeira medida que a gente achou ali. Quando a gente desceu ali a coluna, né? Então a gente desceu a coluna, eu vou até repetir. Aqui, ó. A gente desceu aqui a coluna. Aqui tem escrito cintura. Então a gente foi lá e achou o valor de 54 centímetros. Então eu escrevo aqui, ó. 54 centímetros. E aí, lembra que eu coloquei o aumento de 6 lá para sob medida? Pode repetir esse aumento tranquilamente, mas se quiser mudar também pode. Então, 6 centímetros, que são 2 para a margem de costura, e mais 4, que é 2 para um lado, 2 para o outro, deu 6. Esses valores podem ser mudados, sendo que sempre a gente tem que dar um aumento. Então, aqui na cintura, vai ficar com o resultado de 60 centímetros. Então, eu vou até escrever aqui, ó, que eu escolhi lá na tabela 2 anos, mas eu poderia escolher qualquer tamanho, né? Pronto. Agora eu vou pro quadril. Então, quadril. Quadril. Pode escrever quadris também, que tá certo, não tá errado não. Quadril. Então, o quadril lá na tabela está dizendo que para 2 anos é 62. E eu quero dar o aumento de 40 centímetros. De onde eu tirei esses 40 centímetros? É aleatório. Eu tenho que dar um aumento. Eu vou dar quanto eu quiser. Eu coloquei 40. Poderia ser 38, poderia ser 42. É um aumento que eu quero, que eu acho bom. Então, eu estou colocando 40 centímetros. Quem quiser colocar mais, fique à vontade, pode colocar mais. Então, vai ficar aqui 102. Quando a gente coloca mais, vai ficar mais volume na saia. Quando coloca menos, vai ficar menos volume na saia. Então, você vai perceber aqui, ó. Nessa que a gente vai fazer na semana da costura infantil, né, que a gente está fazendo, né, tem volume o suficiente para uma criança de 2 anos. Então, eu coloquei nessa 40 centímetros de aumento. Eu poderia botar mais? Poderia. Poderia botar menos? Poderia também. Então, é uma liberdade que você tem de determinar o volume desse franzido da saia. Então, pode colocar até o tecido todo, se você quiser. Aí é você que vai determinar. Você vê como é fácil, né, você fazer essa distribuição de tecido, desde que você tenha esses valores e essas tabelas para você trabalhar, né? Agora, vamos pegar a medida para a gente fazer a alcinha. Então, você vê que lá tem na tabela a medida da frente, né? A altura frente, e tem a medida da altura das costas. A gente já vai lá na tabela e já junta elas duas. Então, já faz uma soma delas duas. No caso dessa tabela, tá dando, ó, medida da altura da frente, 26. Altura das costas, 26. Então, 26 mais 26 é 52. Então, eu já ponho aqui, ó, a altura da frente e a altura das costas. Ah, ficou muito. Daqui ficou. Ah, mas dá. 52. Aqui, como a medida já tá certinha, né? A altura da frente e a altura das costas para fazer a alça, eu só vou colocar mais 2 centímetros para a margem de costura. Então, ó, mais 2 centímetros que eu não posso esquecer de margem de costura. O que é margem de costura?
margem de costura, aquele tecidinho que fica para dentro da costura. Então, eu já tô com a minha medida aqui, ó, 54. Agora, eu vou pegar a nossa última medida, que é a altura da saia. Na tabela, tá me dando a sugestão de 24 centímetros. Então, eu vou colocar aqui, ó, para 2 anos. A altura da saia, 24 centímetros. Eu vou usar essa medida de 24 centímetros. Eu posso mudar mesmo fazendo por tabela? No caso da altura, pode sim, porque a altura vai variar, né? Conforme você queira. Então, você pode até mudar. Eu vou manter o 24. Mas, aí vai entrar, ó, mais 2 de margem de costura e mais 5 porque eu quero essa barrinha maior, eu quero essa barrinha mais larga. E se eu quero a barrinha de 5, eu deixo logo os 5 centímetros ali. E se eu quero a barrinha de 3, eu deixaria 3. E se eu quero 2, eu deixaria 2. Então, é dessa forma que a gente constrói a nossa modelagem. Então, 2 da margem de costura mais 5 da barra. Então, 2 da margem e 5 da barra. Vai ficar aqui 26, 31 centímetros. Então, você nota aí que já deixa tudo certinho. Essa medida aqui, ela não precisa variar, porque a margem de costura 1 centímetro tá ótimo. Quando a gente bota 2 é porque é 1 centímetro por um lado, 1 centímetro por outro. E 5 centímetros da barra, essa aqui pode variar. Dessa forma, a gente já achou todas as medidas que a gente quer. Então, achei aqui a medida da cintura, a medida do quadril, a medida da altura frente e costa, e a medida da altura da saia. São 4 medidas que a gente vai usar. Então, já achamos as medidas para fazer a modelagem, que a gente já deixa toda arrumadinha e quando for na aula 2, vamos fazer essa modelagem. Se você for trabalhar com tabela de medida pronta, essas já estão prontas porque eu fiz e coloquei aqui nesta tabela já pronta com os aumentos necessários. Dessa forma, você vai trabalhar de um jeito que achar melhor. Se a sua filha, neta, sobrinha tá aí no seu lado, tire as medidas dela e faça sobre medida. A sua filha mora longe ou você vai fazer para uma cliente, não tem a criança perto de você, faça por tabela. Mas um detalhe muito importante, não compare a medida da criança com a tabela, porque a tabela é uma média e como toda média, pode ser que não seja igual à criança que você tem. Dessa forma, você percebeu que os nossos cálculos na modelagem são muito simples, fáceis de fazer. Eu já preparei, se você escolher fazer por tabela, como eu já falei, você não tem a criança perto, aí você escolheu fazer por tabela, ou você quer fazer para aprender e para vender, né, para encomenda. Então, eu já preparei para você. Carinhosamente, eu fiz um por um cálculo usando a tabela e fazendo esses aumentos e estou disponibilizando para você essa tabela com as medidas já calculadas. Se você optar sobre medida, aí você vai acompanhar a aula de tirar a medida e das somas, que também você já viu como faz de maneira muito simples. Na aula 2, a gente já vai pegar essas medidas que já estão prontinhas, como eu circulei, tá vendo? Então, a gente já fez o cálculo, já está circulado as 4 medidas e já vamos começar a fazer a modelagem. É muito importante que você entenda que quando eu for fazer a modelagem, eu preciso escolher uma idade, por isso eu escolhi o 2, não é? Mas eu poderia escolher qualquer uma que tivesse na tabela, mas eu vou fazer a modelagem para 2 anos com a medida de tabela. Você vai fazer com a medida que você quiser. Agora eu vou sugerir
que a primeira vez que você, se é a primeira vez, né, que você vai fazer modelagem, faça primeiro com 2 anos me acompanhando e depois faça com a medida que você quiser, porque são medidas. Então eu vou estar ali, ó, durante a aula falando de números. Eu vou estar falando desses números aqui, ó, do 60, do 102, do 54 e do 31. E se você ficar me ouvindo as medidas, pode ser que cause uma confusão com a sua medida que você tirou na criança ou uma medida diferente que você escolheu na tabela. Então, primeiro faça me acompanhando e depois faça com a medida que você escolher. Dessa forma você vai tirar muito proveito da aula, já sabendo onde colocar a medida. Com a aula você vai fazer para qualquer idade. A cada idade que você for fazer, você vai fazer uma modelagem nova. Você não vai dar aumentos naquela que você já fez, não. Você vai fazer para 1 ano, você vai fazer os cálculos e fazer para 1 ano. Você vai fazer para 2, a mesma coisa. Para 3, a mesma coisa. Dessa forma, você vai trabalhar das 2 maneiras, tanto sob medida como por tabela. Agora vamos ver a 4ª oportunidade. Então eu vou escrever aqui, ó. Então anota aí na apostila de vocês a 4ª oportunidade. 4ª oportunidade. Ou seja, oportunidade 4. É que o mercado infantil ele tem crescido muito, então eu vou botar assim, ó, crescimento do mercado infantil. Então, ó, crescimento do mercado infantil. Então, essa é a 4ª oportunidade. Anote aí na apostila de vocês. Crescimento do mercado infantil. E o que é esse crescimento do mercado? O mercado infantil cada vez mais tem crescido e, diferente de estratégia de vendas usada há anos atrás, o mercado digital tem crescido de forma gigantesca, fazendo com que precise de cada vez menos investimento para começar. Com apenas o celular, esse celular que você tem aí mesmo, e internet, a sua mesmo, você consegue mostrar seu trabalho para o mundo sem nenhuma necessidade de ter loja física, mercadoria, estoque, aluguel, funcionários e muitas outras coisas que só encarecem o produto. Isso aconteceu comigo e acontece com muitas mulheres que também participaram de um curso gratuito como esse. Mas como eu posso começar na prática agora, Pro? Talvez você está se perguntando. Para começar a vender, precisa dar o primeiro passo. Mesmo que você esteja com medo, comece com medo mesmo. Lembre sempre, medo e vergonha não pagam nossos boletos e só nos fazem deixar cada vez mais frustrada por não conseguir sair do lugar que estamos. Comece com passos pequenos, assim como eu comecei. Aqui eu vou dar algumas sugestões de técnicas que dão resultado. Primeira, poste nas suas redes sociais que você está fazendo um curso e que está aprendendo um lindo modelinho. Aí você posta também o tecido que você vai usar. Fale sobre o tecido que você vai usar. Poste como está sendo gostoso e comece a deixar as pessoas que te seguem, suas amigas, as vizinhas, todo mundo curioso. Quando você terminar a salopete na aula 3, poste ela pronta. Aí você vai fazer uma linda foto, uma foto muito bonita. Se preocupe com a iluminação da foto, se a foto está saindo boa, para que a sua foto ela fique bem bonita e aí você posta que você está vendendo aquela peça que você fez. Mostre também os benefícios de se ter uma salopete. Mostre o acabamento, como aquele acabamento é excelente, por que ele é excelente. Fale sobre o acabamento.
Fale sobre a salopete, onde a criança ela pode usar a salopete, a combinação que a mãe pode fazer, as várias variações de blusa que ela pode usar. Vai ser fácil? Principalmente se você não tiver o costume de redes sociais, não vai ser fácil. Mas se você não fizer, o dinheiro não vai cair no seu bolso. Mas se mesmo assim você ainda não quiser postar, tá tudo bem. Você pode começar de uma outra maneira. Vamos lá? Mostre as suas vizinhas, as suas amigas, para todo mundo que você conhece pessoalmente, a sua salopete. Agora em diante, o seu bom dia vai ser assim: estou costurando uma linda salopete. Ela vai ficar linda e já vai conversando sobre isso com as pessoas. Então deixe todo mundo saber que você começou a vender roupas infantis. Lembra daquela frase? Quem não é visto, não é lembrado. Pois é, um dos segredos da venda é justamente esse, ser vista. Não existe venda fácil. Eu não vou te dizer isso, que é fácil vender. Porque eu sei, porque eu já passei e passo por isso. Mas é possível e existe estratégia para isso. Se fosse fácil, estava todo mundo por aí vendendo, não é verdade? Mas quando você foca, coloca a sua energia nisso, você vende. E eu estou aqui junto com você, te contando tudo isso que deu certo para mim, para te ajudar a faturar e transformar a sua vida através da modelagem e costura infantil. Mas aí você pode estar se perguntando: eu não sei cobrar. E aí, eu vou te dar sugestão. Você precisa avaliar o que você gastou, a hora de trabalho. Vou falar todas essas sugestões aqui. Então, essa salopete, ela custa a partir de R$60. Depende de muitos fatores. Por exemplo, depende da qualidade do tecido que você vai usar para fazer. No caso aqui, eu usei uma tricoline de excelente qualidade. Porém, eu gastei para fazer 2 salopetes, eu gastei R$30 e eu fiz 2 salopetes. Se eu vender cada salopete a R$60, vou ganhar 120. Então são R$90 de lucro para o seu bolso, para você gastar com a família, como você quiser, e não ficar ali pedindo dinheiro para comprar algo que você queira. De fato, é transformação de vida. Eu vou agora te mostrar aqui no quadro para você entender bem como foi esse cálculo da venda, né? Daqui da nossa salopete. Então vamos lá ver, lá no quadro. Fica melhor a gente visualizar, né? Então vamos ver. Aqui. Então quando eu fui fazer a salopete, todo o material que eu usei para fazer, né? Para o tecido, a linha e tal, eu gastei R$30 para fazer essa salopete. Quando eu fui vender, eu fiz 2, porque eu gastei 1 metro, dá para fazer 2. Eu vendi, né? Botar aqui venda, 120 as 2. Dessa forma, fazendo a conta aqui, né? Olha, eu tive de lucro na venda das 2 R$90. Me diga se não é bom, R$90 a mais no seu bolso, só com a venda de 2 salopetes que você faz de uma maneira muito divertida. Você está fazendo aqui durante a semana da costura infantil, começando na aula de hoje, e a gente vai terminar na 3ª aula. Na próxima aula, vamos fazer a modelagem passo a passo. Você vai pegar um papel em branco, o lápis e vai aplicar as oportunidades apresentadas até aqui, usando todas as medidas que você aprendeu. Assiste de novo essa aula para fixar
bem esse conteúdo de hoje. Ele será fundamental para dar continuidade à próxima aula. E olha, tem um presente incrível para quem concluir a salopete. Quem fizer todo o passo a passo junto comigo, ficar com a sua salopete prontinha e postar lá na comunidade do evento no Facebook, vai participar de um sorteio de R$ 200 em tecido. Presentão, hein? Você vai estar aprendendo a salopete e ainda pode ganhar um monte de tecido para fazer um monte de roupinhas. Mas antes disso, eu quero que você comente lá na comunidade do evento, no Facebook, o que você achou dessa aula. Se você já conhecia todas essas oportunidades, porque os comentários de vocês me motivam a continuar cada vez mais me dedicando à minha missão, que é por meio da costura infantil, transformar a vida de mulheres. Eu estarei pessoalmente por lá, interagindo com vocês, respondendo todas as perguntas. Nas nossas redes sociais, estamos fazendo lives tira dúvida dessas aulas. Você também encontra depoimento de mulheres que teve a vida transformada pela costura infantil. Um beijo e nos vemos na próxima aula. Já consigo fazer modelagem? Olha só que evolução. Porque foram anos sem conseguir fazer modelagem. E hoje eu já consigo pegar e fazer a modelagem. Então, assim, não foi uma coisa que tentou 2 anos atrás, 3 anos atrás, não. Há muito tempo, desde a minha adolescência. Eu tenho esse, que eu fiz com a máscara, né? Combinando. Tem o cintinho, toda bonitinha aqui. A camisa, toda linda. Eu me sentia angustiada, sabia? Porque queria fazer e não tinha como. Né? Aí você fica doido, pedindo a um e a outro para imprimir, para ver se imprimia alguns moldes que a gente acha na internet. É complicado. E você saber liberta. Eu cheguei a um ponto de desistir da costura. Eu vendi minha máquina, porque eu não queria mais. Eu achava que não era para mim aquilo ali, que nunca eu ia conseguir fazer aquilo. Mas hoje eu já vejo que não. Eu vejo que é para mim, sim. Depende de mim agora. Sentar na máquina, como antes, sentava na máquina, mas não fechava, não concluía, ficava frustração. E agora não, eu sento, né, e concluo. Então, aí eu saio feliz, Então, é a diferença muito grande, o antes e o depois, antes e o depois de Amelia.